Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu sou aluno tanto da disciplina teórica quanto do laboratório de linguagem de programação. E hoje, seguindo a temática do seminário, eu vou fazer uma apresentação sobre a linguagem de programação Dart. Começando, eu gostaria de fazer uma breve introdução acerca do assunto, comentando que o Dart é uma alternativa fácil de aprender e moderna e eficiente para o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. Pelo menos era isso que o Google definiu quando começou o desenvolvimento dessa linguagem. Ela foi divulgada para o mundo pela primeira vez na GoTo Conference, em Athos, e hoje em dia o Google ele mesmo usa a própria linguagem que desenvolveu para o desenvolvimento de projetos internos em geral, incluindo o famoso framework o Flutter. Além disso, a linguagem tem se tornado cada vez mais popular pela utilização do framework Angular Dart para o desenvolvimento de aplicativos web. Continuando, a gente pode comentar aqui na parte da motivação o motivo principal que o Google teve para começar o desenvolvimento dessa linguagem. Sendo esse o objetivo, substituir o JavaScript como uma linguagem principal embutida nos navegadores. Com isso, eles usaram como inspiração o Java, o próprio JavaScript, o C Sharp e o Smalltalk, linguagens orientadas a objeto, para desenvolver a sintaxe e a estrutura da linguagem. Com isso, a gente também pode comentar o lançamento, que ocorreu 2 anos depois, divulgando o Dart 1.0, a primeira versão da linguagem. Com isso, em 2018, o Google divulgou que haveria um reboot. No mesmo ano, eles lançaram a versão 2.0, que era bem mais optimizada e tinha esse objetivo de ser mais linkada ao desenvolvimento client-side. E era realmente muito mais optimizada para desenvolvimento ali, para dispositivos móveis e para o desenvolvimento web em geral. Com isso, a gente pode seguir para a parte de características, comentando 4 características principais que se destacam no Dart, que seria que ele é uma linguagem orientada a objetos, com suporte à programação funcional, é fortemente tipado, pode ser executado tanto de forma interpretada quanto compilada, e possui um coletor de lixo para gerenciar automaticamente a memória. Agora, comentando um pouco sobre os exemplos, a gente pode citar, primeiramente, o exemplo mais simples e possível que demonstra ali como printar no console o Hello World. Assim, a gente consegue ver exatamente a simplicidade e a legibilidade da sintaxe em Dart. Partindo agora para as funcionalidades escolhidas, temos agora mais 5 exemplos de exatamente essas funcionalidades. O primeiro seriam as funções assíncronas e a palavra-chave await em Dart. Como a gente pode ver no código aqui destacado, o código ele define uma chamada assíncrona para a função fetchData, em que ela faz uma chamada da função fetchData from API. Só que ela usa a palavra-chave await para esperar a conclusão da chamada assíncrona antes de prosseguir com a execução do restante do código. Isso demonstra como que dentro do Dart eles valorizam exatamente essa capacidade de deixar o código mais conciso e legível, facilitando ali a utilização desse tipo de chamada assíncrona de maneira mais intuitiva, para que esses desenvolvimentos que precisam de mais desempenho e utilização de multithreading sejam mais intuitivos para o programador que estiver utilizando, facilitando exatamente em chamadas de rede e entrada e saída de arquivo. Prosseguindo, a gente tem o segundo exemplo, que seriam os mixins. A gente tem aqui um exemplo no código de um mixin, que é chamado logger, e ele fornece uma função de log que pode ser usada por outras datas, fortalecendo exatamente essa hierarquia de classes, onde a classe, o myClass, ele herda desse mixin, fazendo a função login, permitindo que a classe utilize.
Então ele facilita ali a composição e essa capacidade de herdar, permitindo que seja mais intuitiva essa integração e que as propriedades de herança direta sejam mais bem distribuídas entre as classes, tornando mais intuitivo como que está sendo realizado isso para a pessoa que está programando. Seguindo, a gente pode ver a terceira funcionalidade que foi escolhida, que são os parâmetros nomeados. Assim, observando o código, a gente percebe a função greet, que ela tem dois parâmetros, o name e o message, que ambos recebem strings. Com isso, a gente pode ver dentro de como é passado na função, a gente observa que os parâmetros eles são opcionais e dentro das especificações que o programador pode utilizar, elas sempre ficam de uma maneira que é mais legível, mais intuitiva de ver como está fazendo. Porque não necessariamente a gente é necessário preencher eles na ordem que eles são passados. Isso torna o código um pouco mais flexível, tornando um pouco até mais expressivo essa capacidade de conseguir passar esses parâmetros. Com isso, a gente pode continuar para o próximo, que é o operador de coalescência nula, que é exatamente essas duas interrogações. Ele funciona retornando o valor da esquerda, se não for nulo, e se for nulo, ele retorna o valor da direita, o que permite lidar de maneira um pouco mais direta e um pouco mais dinâmica exatamente com a verificação se um valor é nulo ou não. E isso torna o código até mais conciso, exatamente por evitar esse tipo de erro e conseguir fazer de uma maneira muito mais intuitiva e mais fácil perceber como o erro está sendo lidado. Cria exatamente em uma linha compacta essa verificação se o tipo é nulo ou não e fica claro para o programador o que vai acontecer, caso seja e caso não seja. Aqui a gente tem o último exemplo, que seria a programação reativa, que retorna exatamente o que a gente tinha comentado no primeiro exemplo do await e das funções assíncronas. Porque ele também lida com essa capacidade de lidar com o assincronismo. Aqui a gente tem a função countdown, que vai fazer exatamente o que ela está dizendo. Ela vai contar de 5 até 0, como demonstra ali no ponto lista em que chama os valores. Só que ele usa exatamente essa funcionalidade do string, como ela é definida, para conseguir emitir os valores de maneira decrescente, conseguindo esperar exatamente ali o delay. E isso só é possível por conta dessa capacidade da função assíncrona, que pode determinar exatamente como fazer a funcionalidade do jeito que é necessário. Então, para possíveis exemplos, como essa utilização de eventos contínuos, como é possível ver no código de exemplo, a utilização de bancos de dados em tempo real, eventos de usuário, são muito mais bem gerenciados dentro do Dart, exatamente por conta dessa capacidade reativa que ele tem. Exatamente nesse fluxo do exemplo que seria as strings. Com isso, a gente pode chegar finalmente na conclusão e fazer a pergunta final que linka ali com o objetivo de por que a linguagem foi desenvolvida. Será que o Dart ele vai ser capaz de substituir o JavaScript no futuro? Sinceramente, depois de fazer toda essa pergunta, eu acredito que não. Exatamente porque o Dart, por mais popular e tenha ganhado exatamente vários adeptos ali no uso do Flutter e do Angular Dart, ele não consegue fazer o que o JavaScript faz porque ele não é tão amplamente adotado ainda. E por mais que seja, em algum momento, isso não muda o fato de que atualmente a maioria das estruturas e bibliotecas de desenvolvimento de web, elas são escritas em JavaScript. Por isso seria muito difícil adotar o Dart e demoraria muito tempo para ter essa migração. E por mais que dentro do Dart ele tenha funcionalidades e recursos que o JavaScript não tem, ele não tem ainda popularidade, capilaridade suficiente para gerar essa mudança. Então, realmente seria muito difícil para o Dart substituir totalmente o JavaScript. Com isso, eu concluo a apresentação. Muito obrigado. Tchau, tchau.